1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18 diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados. Paulo também vai dizer que não fostes comprados por pouco preço, pelo contrário, fostes comprados por alto preço, por sangue. A importância desse texto nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é uma ferramenta de cura, entender essa realidade, entender que o centro disso daqui somos nós. Eu já vou explicar melhor, porque se eu deixar mal explicado, você pode assumir essa compreensão de maneira diferente. Eu vou dizer uma palavra e eu vou dizer daqui a pouco melhor, vou justificar. Você é o centro de tudo isso que eu vou dizer agora. Você é o centro dessa palavra. Acalma o coração para não judiar da sua mente, mas você é o centro disso aqui. Aí você vai dizer: pastor, mas o evangelho, ele é teocêntrico. E eu não estou dizendo que não é. Deixa eu te contar uma coisa. Algumas semanas atrás eu peguei alguns livros de crescimento secular mesmo, crescimento financeiro, para abrir a compreensão, entender melhor sobre isso, sobre relacionamento com pessoas, porque a gente precisa crescer o tempo inteiro, entender melhor. E sabe, um dos livros que eu li, um livro que fala sobre relacionar-se com pessoas, amar pessoas, abraçar pessoas, parecia muito mais que eu estava lendo a Bíblia do que um livro escrito por um autor qualquer. E à medida do ponto que eu li aquele livro, que é secular, não é um livro teológico, não é a Bíblia, eu ficava pensando: meu Deus, mas tudo isso daqui já está na Bíblia. Tudo isso daqui já faz parte da nossa realidade, a gente já sabe. E aí eu entendi uma coisa: é o princípio dos livros de autoajuda. Tudo que está escrito a gente já sabe, só precisa ser lembrado. É como se tivesse tudo lá dentro e a gente precisasse ser ativado. Quer ver uma coisa? Quem é que não sabe que olhar nos olhos passa confiança? E por que a gente não olha mais nos olhos hoje? Já parou para pensar que nós não olhamos mais nos olhos das pessoas? Que a gente aprendeu a falar de cabeça baixa? Que a gente já não encara mais nos olhos? Parece que a gente tem muito mais mentiras sufocadas do que verdades a dizer. Os seus lábios contam uma história, mas os seus olhos contam a verdade. Se você quer garantir a confiança de alguém, olhe nos olhos. Se você quiser passar em segurança, não olhe. E veja, isso é um conhecimento, mas já está na palavra há muito tempo. Jesus fazia isso. Jesus olhava nos olhos, Jesus se importava. Se você ler Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, fitando os olhos, disseram: olha para nós. Eles estavam dizendo: você é importante. Quando eu olho nos olhos de alguém, eu estou dizendo: você não é menor do que eu. E quando eu me permito ser olhado nos olhos, eu estou dizendo: há igualdade entre nós. Você já parou para pensar que nós apertamos a mão das pessoas, parece com nojo e apatia às vezes? Deixa eu dizer para você, apertar a mão assim não é fino, é feio. A mão se aperta assim, ó. Você olha nos olhos. E a gente diz: pois é, mas isso está na Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o coxo estava caído ao chão e Pedro e João, tomando pela mão direita, levantaram. Ou seja, há uma pegada de mão, há uma preocupação maior. Eles estão dizendo: você é importante. Todo relacionamento humano, se você quiser conquistar alguém, faça-o se sentir importante. Mas durante muito tempo a gente vem sendo medido e colocado contra isso. Há pessoas que amam o evangelho, mas têm um complexo de inferioridade gigante, pensam em vidas miseráveis o tempo inteiro, que quem serve a Deus tem que ser pobre, quem serve a Deus tem que ser miserável, quem serve a Deus não pode ser feliz, quem serve a Deus não pode ter alegria. Parece que nós vivemos com uma vida suprimida. Isso durante muito tempo a religião levou a cargo, sabe, de palavras erradas confundiram o nosso coração, e a gente pensou que para servir a Jesus a gente tinha que ser infeliz, a gente tinha que se sentir menos do que todo mundo. A gente era, sabe, o desprezível. E aí eu lendo esse livro: bom, você quer conquistar alguém? Faça-o se sentir importante. Aí eu descobri que Freud fala que o homem se move com muito mais facilidade quando se sente importante e reconhecido. Quer mover alguém? O reconheça. Sabe, fez algum trabalho? Parabenize. Já parou para pensar que a gente não elogia mais ninguém? Já parou para pensar que alguém nos serve e a gente não é grato?
alguém nos faz um serviço, a gente não agradece. Já parou para pensar que todos os dias alguém dá a frente para você no trânsito e você não dá um ok, um beleza, um obrigado? Uma vez eu me lembro que eu estava no carro com alguém e o caminhão deu vez para nós. E quem estava comigo diz, agradeça. Eu falei, como? Um pisca para a direita, um pisca para a esquerda, alerta. Eu achei que isso não funcionava quando eu fiz pisca para a direita, pisca para a esquerda. Deu alerta. O motorista deu 2 sinais de luz como se estivesse dizendo de nada. Sabe o que é isso? Simplicidade do dia a dia. Quando eu estou agradecendo, eu estou dizendo o que você fez para mim é importante. Quando alguém ajunta uma coisa no chão e eu agradeço e valorizo, isso é importante. A questão é, o que tem conexão que eu sou o centro? Eu vou te dizer. Tudo isso que a ciência, que a filosofia, que a sociologia estuda para nos fazer ser conquistados, Jesus já fez há muito tempo atrás. Obrigado quem celebrou. Eu vou dizer de novo. Tudo aquilo que a ciência, a filosofia, tudo aquilo que todo mundo tentou estudar para dizer que é bom, Jesus já fez há muito tempo atrás. Toda essa escola vem do Evangelho, todo amor e graça vem do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, presta atenção nisso aqui. Deus, o centro do coração dele é Jesus. Isso é inegociável e indiscutível. Deus fez e faz tudo pelo Filho. Quem tem um filho sabe, eu tenho um filho, eu sou apaixonado por ele. Tudo que eu faço é focado no meu nenenzinho. Eu trabalho mais, eu faço tudo mais por conta dele. Porque ele é o centro do meu coração. Ele é o centro do meu coração. Você vai dizer, e Deus, calma com a religiosidade, amado. O Senhor é o supra-sumo, isso é indiscutível, o lugar dele ninguém toma. Mas no meu coração, após o Senhor, eu e minha esposa, o centro do nosso coração é o nosso filho. Porque isso é um presente, é uma dádiva. Então se você olhar para Deus, tudo que Deus fez, Jesus está no centro. Aí quando vem os profetas, tudo que os profetas profetizaram, Jesus está no centro. Isaías profetizou, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, tudo está sobre os ombros dele. Aí depois ele fala sobre os sacrifícios, como ovelha muda foi levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Tudo que está no Velho Testamento aponta como uma flecha para Jesus. Jesus é o centro. Zacarias profetizou, Joel profetizou, exultai, ó Sião, que o teu Messias vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. Foi profetizado, ele é bom, justo, ele salva. Jesus é o centro. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. O sangue é por conta de você. O amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa, você é importante. Ai. Ei, Freud dizia que o homem se sente importante quando é valorizado. Só que Jesus já tinha valorizado o homem há muito tempo atrás com a cruz. Jesus já tinha valorizado o homem muito atrás com a palavra. Lembra da mulher do fluxo de sangue que foi curada? Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, a palavra filha começa a surgir. E porque tem filho, tem herança. E porque tem herança, há milionários no nosso meio. Você é filho? Quem é filho aqui? Você é filho. Porque se você for filho, você é a pessoa mais importante desse lugar. Você é filho, então prazer, somos irmãos. Você não é meu adversário. Você não é meu concorrente. Você não é alguém melhor ou menor do que eu. Não. Quem tem mais de um filho sabe. Os meus pais têm 2 filhos, eu e a minha irmã. Eu posso ser mais legal, eu sou, mas para os meus pais não tem diferença. Para os meus pais não tem melhor.
não tem um mais amado. Tem os filhos, e filhos são importantes. Agora tem um limite. O meu pai me ama, me ama. Eu sou um bom filho, eu sou bonito. Os meus pais me amam. A minha esposa me ama. Eu amo ela também. Mas ela não pode fazer me sentir tão importante como Jesus me fez. Os meus pais me amam, mas nem tudo que eles fizerem pode me fazer me sentir tão importante como Jesus fez. Nenhuma palavra lançada contra você pode lhe inferiorizar perante de um amor tão perfeito como o dele. Sabe qual é o sentimento que precisa ser resgatado no seu coração para você se sentir importante? Filho. Pastor, mas eu moro na favela. Você é filho? Mas eu não tenho onde pisar, eu não tenho nada. Você é filho? Mas começa a agir como filho. Começa a agir sendo importante. Se sinta importante. Se sinta relevante. Você não precisa de um meu elogio. Claro que se eu ver e puder dar, eu darei. Mas o maior elogio feito por você já foi dado na cruz do Calvário. Você é tão importante que foi comprado por alto e bom preço. Sangue precioso. E acabou? Não. Ele ressuscitou. E ressuscitou para fazer uma coisa. É só se você crê, meu lindo. Você é tão importante, mas tão importante, que ele ressuscitou para construir a tua casa. Eu vou vos preparar um lugar. Um dia voltará para buscar você, filho. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu era menino, eu não tinha videogame. Porque eu não tinha. Porque não dava para ter. Eu nunca tive muito equilíbrio assim. Eu sou do tipo de gente que você começa a assistir uma série, tem que ver até o final. Então se precisar virar à noite, eu confesso, eu virei à noite já assistindo uma série. Sabe aquela frustração de saber que você passou a noite inteira assistindo uma coisa? Você viu o sol nascer, você olhou o sol, você, oh my God, minha esposa vai me matar. Eu nunca tive, assim, acho que Deus sabe o que deixa ter, o que não, porque se eu tivesse um videogame quando era menino, acho que eu tinha, uma vez eu tive, por duas noites. Meu pai um dia chegou no meu quarto e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Chegou no outro dia e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Na terceira noite o videogame foi jogado na rua. Verdade, meu pai pegou o videogame, desengatou da tomada, com televisão e tudo, foi puxando, jogou na sacada de casa. A única coisa que ele não sabia que era um Super Nintendo. E Super Nintendo é indestrutível. Só que uma coisa que eu esqueci é que o videogame não era meu. E eu tive que devolver o Nintendo quebrado. E durante anos eu sofri culpa por conta disso. Não porque eu queria, porque ele não deixava eu esquecer que eu tinha quebrado o videogame dele. Mas o problema é que a gente não solta o controle daquilo que a gente gosta. A gente... Sabe quando a mãe da gente chegava e dizia: deixa ele brincar também. A gente dizia: não, é minha vez, mãe. Porque a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que domina. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que é dono. Assim como a nossa vida, que a gente pensa que é dona dela. Uma vez uma irmã veio aconselhar junto com seu esposo, e ela disse para mim: pastor, sabe qual é o meu problema? Eu não consigo soltar o controle.
eu fiquei pensando no que ela me falou, e eu vi que isso é a realidade de milhões, assim como às vezes é a minha realidade. A gente entrega o controle da vida para o Senhor e logo em seguida a gente diz: é minha vez, devolve. Deixou 1 minuto, não viu o resultado, não viu o efeito do que é deixar Deus controlar, e por isso pensou que sabe fazer melhor e tomou de volta. Tá cheio de gente que faz isso. Domingo à noite chora na igreja: ai Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E na segunda-feira disse: deixa eu controlar, porque eu que sei o que é melhor para mim. Me lembro quando eu era menino, o meu pai me deu um rádio da marca Osaka, uma marca muito conhecida, vende em camelódromos. E eu na época pensei que o meu ministério era cantar. Ai, que dó. Eu cantava um louvor só, folha seca. É uma folha seca caída no chão. Eu ia no cultinho na época das crianças, a professora falava: tem alguém que quer cantar hoje? Aí a professora falava: mais alguém? E eu, sabe, meu pai comprou esse aparelho, e todo pobre quando ganha um presente a gente tira uma foto, né? Mesmo que nós sentamos na sala, eu tirei a foto, aquele radião assim. Fui ligar na tomada, não funcionou. Meu pai pegou o rádio, levou para trocar e nunca mais trouxe. Que triste. Sabe o que é engraçado? Eu não queria outro, eu queria aquele. Se meu pai trouxesse outro, não ia valer, porque eu queria aquele para mim era o rádio. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus é assim. Deus não quer o controle da vida de outra pessoa. Deus quer que você dê para Ele. Deus quer seu. Agora, olha a maldade que a gente faz. A gente entrega no dia. A gente dá aquilo que o Senhor mais deseja para mudar a nossa história, o controle. No dia após a gente estraga tudo e diz: devolve, que é a minha vez. Por isso que eu amo essa palavra. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está dizendo o seguinte: entrega e confia. Confia no Senhor. Tem um texto, Salmos 37 diz: deleita-te no Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Para pensar no ano que você acabou de viver. Quantas coisas deram errado porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Já conseguiu imaginar se o viés fosse ao contrário? Se Deus estivesse no controle? Se Deus estivesse verdadeiramente dirigindo, direcionando, quantas pedras você teria deixado de tropeçar, quantos buracos você teria deixado de cair? Mas como o tema da série é recomeçar, eu quero dizer: esquece. Mas agora está na hora de viver algo novo. Está na hora de deixar Deus verdadeiramente controlar. Sabe, Deus controla, e perca o controle. Esqueça, não se estribe no seu conhecimento. Sabe o que é isso? Estribar é apoiar. Ei, esqueça, você não sabe de nada da vida. Com todo respeito, você é meio burro. Porque a gente só escolhe aquilo que faz dar mal, que dá errado no final. A gente é péssimo em escolher. A gente escolhe coisa que não é boa. Os nossos olhos são maus, o nosso coração não dá para confiar nele. Então, ei, não se estribe no seu conhecimento. Entrega para o Senhor, descansa nele. Aqui eu acho maravilhoso, quando nós tomamos a decisão de dar, de entregar, Deus faz uma coisa que só Ele pode fazer. Ele endireita as nossas veredas. Eu vou te dizer o que é isso. Ele muda o lugar aonde você vai passar. Não ficou claro? Eu vou melhorar. Quando você entrega para o Senhor o teu caminho, sabe tudo, entrega, confia nele, sabendo que tudo Ele fará. A Bíblia vai dizer: Ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver andando e Deus estiver no controle, o caminho que era torto, deixar Deus controlar não é ser um escravo, é ser inteligente. Sabe, quando a gente vive isso aqui,
os nossos pés machucam menos, o suor escorre menos, o cansaço é menor, a fadiga é menor, sabe, o sofrimento é menor, porque Ele sabe o amanhã. Ele conhece o que virá depois de amanhã. Sabe o que você está vivendo como expectativa agora? O que você vai ver, o que você vai saber, sabe o que você vai experimentar? Ele já sabe. Você sabia que Deus já sabe o que eu estou vivendo hoje há anos e anos e anos, e antes de eu nascer já estava tudo preparado? O que a única coisa que Ele quer é que eu diga: pode pegar o controle. Você acredita em livre-arbítrio? Deixa eu dizer uma coisa engraçada. Eu sou pai. E eu parei um pouco de acreditar em livre-arbítrio assim. Não que não exista, só estou dizendo que eu estou assim, um pouco meio balançado. Sou pai, sabe? Eu digo pro meu filho assim: filho, você pode brincar lá, mas se eu fosse você, não brincava. Tá entendendo? Aí ele olha pra mim e diz assim: o que é que eu vou perder? Aí eu digo pra ele: não vou te contar. Sabe que isso é fictício, né? Que o João ainda não fala. Você sabe disso, né? Deus é a mesma coisa. Deus disse: quer andar sozinho? Você pode andar, a escolha é sua. Aí você vai: então eu quero. Aí Deus diz: só que se você estiver comigo, tem coisa maravilhosa pra gente viver junto. Aí a gente diz: eu que escolhi. Ele seduziu você a escolher melhor. Sabe o que Deus está fazendo agora com você? Está dizendo: ei, escolha direito, menino. Mas Ele já escolheu. Já está tudo preparado. As coisas lindas da sua vida estão chegando. Deus está preparando, Deus está cuidando, Deus está desenhando. Está na palma da mão dele. Você só precisa dizer: tá bom, eu escolho. Mas Ele já escolheu há anos para você. Sabe, Deus já escolheu a pessoa certa para você. Deus já escolheu a faculdade para você. Deus já sabe o que é melhor do que para você. Ei, Provérbios 27: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Sabe quem já está no amanhã? Aquele que controla a sua vida hoje, agora. Ele já sabe para onde está te levando. Deixa Ele levar. Solta o controle, que Ele já virou o jogo.